Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez chegando e com o coração cheio de alegria, o coração desejoso de compartilhar a palavra do Senhor com você. Saiba que você é a razão deste programa. Hoje no programa Palavra de Fé, eu estarei falando sobre Barnabé, o filho da consolação. Deus tem um grande ensinamento para nós na história desse homem. Fique conosco, Deus vai falar com cada um de nós. Vamos ler Atos capítulo 4, eu quero ler os versos 36 e 37. Diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, entre parênteses, filho, que traduzido quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre Barnabé, o filho da consolação. Vou repetir. Barnabé, o filho da consolação. A bem da verdade é que poucas pessoas na Bíblia nos inspira tanto quanto Barnabé. Esse homem, muito embora poucas vezes citado nas Escrituras Sagradas, ele, nas poucas vezes, como já disse, que ele é citado, você vê ele trabalhando, se empenhando para proporcionar bem-estar ao seu semelhante. E aqui eu vejo algo muito especial, né, que deve ser seguido pelos seus pares. Eu, você, todos nós devemos nos espelhar em homens como este. E é por esta razão que eu quero compartilhar com vocês, mostrando alguns textos, né, poucos como já disse, mas que em todas essas vezes a gente percebe esse homem fazendo algo em função do reino de Deus. É fundamental que a gente preste atenção a isso. Então veja, o versículo que li mostra esse homem fazendo algo muito importante mesmo, né? A gente poderia destacar muitas coisas, mas eu quero destacar pelo menos 3 que eu considero importantes. São 3 aspectos que devem ser destacados no que diz respeito a Barnabé. O primeiro está no versículo que acabei de ler. Os versículos, se você pegar do 32 ao 37, você vai deparar com Barnabé vendendo a sua propriedade a fim de ajudar a igreja a desempenhar sua missão. E aqui com isso eu posso concluir que esse homem acreditava tanto no projeto chamado igreja, não é? Que ele estava disposto a sacrificar até seus bens materiais a fim de apoiar o cumprimento da sua missão. Então isso aqui é algo que a gente precisa ponderar. A proposta, em momento nenhum, é te incentivar a vender o que você tem para investir na igreja. Não é isso que eu quero mostrar e ensinar. Eu quero, na verdade, explorar, exaurir deste texto o comprometimento deste homem, chamado Barnabé. Barnabé, o nome dele aqui, traduzido, quer dizer filho da consolação. O que isso quer dizer
E eu acredito que ele não poderia ter outro nome, porque essa é a missão deste homem. Eu posso ver esse homem o tempo todo a serviço da restauração. Esse homem lutou com todas as suas forças para ajudar o semelhante. E aqui está, irmãos, o princípio número 1 da vida cristã. Como é que nós devemos viver? Nós devemos viver para ser útil à casa e à causa do Senhor. Ajudar o semelhante é um dos princípios do Evangelho. Aliás, um dos mais importantes mandamentos que Jesus diz que o Evangelho se resume nele é justamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então esse é o princípio fundamental do Evangelho. E esse irmão, ele não deixou isso aqui no campo da teoria. Esse irmão, ele tirou essa verdade da teoria e aplicou na prática. E que isso sirva de inspiração para mim. Que Jesus tenha misericórdia de mim e de você também, para que nós possamos dar um pouco de nós em função do reino de Deus. Então a primeira coisa que eu quero destacar, que esse homem me ensina e que te ensina também, é que ele era um homem que fazia qualquer esforço, qualquer empenho, mesmo que isso lhe custasse um sacrifício pessoal, no intuito de ajudar seus semelhantes. Agora, escute uma coisa. Por que esse aspecto é importante na nossa vida e que eu estou aqui comentando? É que quem faz o bem, estou falando bem no sentido pleno da palavra, que se empenha em ajudar as pessoas, em dar um pouco de si, do seu tempo, da sua energia, da sua saúde, da sua contribuição, inclusive financeira, como é o caso dele, em função da ajuda dos seus semelhantes. Essa ação, esse comportamento, ele abençoa a pessoa, mas você, na verdade, no final, é o maior beneficiado. Eu tenho vivenciado isso. Não tem coisa melhor do que você fazer o bem. É claro que a gente não consegue ajudar todo mundo, e hoje nós vivemos num mundo de muitas dificuldades, de muitas privações, e tem pessoas que não vivem o dia a dia das pessoas, e às vezes julga, né? Nós mesmos somos sempre julgados, porque nós temos muitos problemas, e a gente não sai falando, divulgando quem a gente ajuda. Aí a pessoa conhece um problema e acha, porque aquele irmão tem um problema e às vezes convive com a gente, eu sou o culpado. E às vezes injustamente faz críticas desnecessárias, mas Deus sabe, Deus conhece a sua vida como conhece a nossa vida, e sabe que a gente se esforça para fazer alguma coisa em função do semelhante. E é importante que cada um faça um pouquinho, porque a verdade é que a gente não consegue resolver todos os problemas, mas se eu fizer um pouquinho, se você fizer um pouquinho e o outro também, no final das contas, os resultados serão significativos. Então, Barnabé tem muita coisa a nos ensinar nesse aspecto. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar com a mensagem que tem como tema Barnabé, o filho da consolação. 1 minuto só e já voltamos. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.
Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou ministrando uma palavra baseada no capítulo 4 de Atos, que narra a história de Barnabé, o filho da consolação. O tema é justamente esse, Barnabé, o filho da consolação. No primeiro bloco, eu comecei a destacar alguns aspectos da vida desse ilustre servo de Deus. E eu mostrei que esse homem vivia em função de ajudar o seu semelhante. Mas eu quero mostrar um aspecto prático da sua atitude. Mostrando aqui em segundo lugar, um segundo texto que vai falar de Barnabé. No capítulo 9, eu preciso ler para você compreender, diz assim, versículo 20. E logo, nas sinagogas, Paulo pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Versículo 21. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas, quanto mais se esforçava, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Preste atenção no versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Versículo 27, é esse que eu quero. Li tudo isso aqui para chegar no 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. O que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que Barnabé, mais uma vez, vai sair em defesa de uma pessoa que precisava de ajuda. Preste atenção a isso. Barnabé, nós encontramos ele aqui, se esforçando para ajudar a Paulo. Não é que até então seu nome era Saulo. Esse homem havia se convertido fazia pouco tempo, e até então, quem era Saulo? Saulo era um perseguidor da igreja. Foi Saulo que autorizou a morte de Estevão, não é um dos primeiros mártires da igreja? Então, as pessoas tinham medo de Saulo, porque ele era um fariseu extremamente zeloso e que tinha carta, inclusive, para prender os judeus, e muitos foram mortos através das perseguições que havia, e Saulo fazia parte desse grupo. De repente, esse homem começa a pregar o evangelho, ele tem um encontro com Deus, no caminho de Damasco, não é? E a partir dali ele começa a pregar o evangelho. Mas ele vai tentar unir-se aos irmãos. E os irmãos tinham medo dele. E cá entre nós, porque a gente critica, mas vamos pensar juntos. Era ou não era para ter medo dele? O homem era perseguidor do povo. A primeira coisa que podia passar na cabeça deles, o que era? Esse homem se camuflou entre nós, está aqui entre nós com o propósito de descobrir todo o nosso dia a dia para tentar nos fazer mal. Essa é, talvez, a expectativa ou a ação de qualquer pessoa que estivesse vivendo a situação. Mas aí vai entrar em cena quem? Barnabé. Justamente esse irmão que nós estamos falando, que o nome dele é o Filho da Consolação. Sabe o que esse homem vai fazer? Eu vejo aqui no texto que Barnabé vai bancar literalmente, baseado no seu bom nome, Paulo, ou no caso Saulo. Ele se aproxima dos apóstolos e diz, olha, vocês podem confiar nesse homem. Ele está mudado, ele está transformado, a sua vida é outra, ele serve a Jesus de fato, ele teve um encontro com Jesus. Então, eu vejo aqui Barnabé defendendo Paulo. Quando ninguém teve coragem de sair em defesa de Paulo, ele sai.
E o versículo de número 28, capítulo 4, de capítulo 9, diz assim, ó, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Ou seja, aonde Barnabé estava, Saulo, ou Paulo, como você queira, porque depois o nome dele foi mudado, Paulo estava junto. Então eu faço uma pergunta e quero que você pense nela. Pense nela. Precisamos nos perguntar se Paulo teria tornado no grande e autoconfiante líder que foi, se Barnabé não o tivesse encorajado e acreditado nele, e assim permitido a Paulo a crer na sua chamada, e acreditar realmente na sua chamada. É uma pergunta que nós precisamos responder. Ninguém discute que Paulo se transformou, depois de Jesus, no maior personagem do Novo Testamento. Porque esse homem se transformou num grande líder, foi o homem que mais escreveu, o homem que mais evangelizou, foi o homem que mais abriu igreja, foi o homem que evangelizou a época, a Ásia, através do Evangelho. Mas quem foi que ajudou esse ilustre servo de Deus no início da sua caminhada? Barnabé. Então esse homem, ele tem um papel decisivo na conversão de Paulo. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e na sequência nós vamos concluir a mensagem que tem como tema Barnabé, o filho da consolação. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu quero encerrar a mensagem que estamos desenvolvendo com o tema Barnabé, o filho da consolação. Então, em terceiro lugar, eu quero aqui destacar, depois de destacar dois aspectos da vida desse ilustre servo de Deus, eu quero destacar um último. No capítulo 15, versículo 16, encontramos o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, eles já eram missionários, tinham feito a primeira viagem missionária, tinha sido uma bênção, Barnabé e Paulo, que foi no capítulo 13 de Atos, enviados como missionários pela igreja, não é? E agora vão para uma segunda viagem. E aí diz Paulo, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé, versículo 37, aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Preste atenção aqui. Interessante esse texto. O irmão Paulo e o irmão Barnabé vão discutir. E qual era o motivo da discussão? Um rapaz chamado João Marcos, que inclusive era sobrinho de Barnabé, né, que na primeira viagem missionária, quando o negócio engrossou, quando a coisa ficou difícil, ele recuou e voltou. E agora ele está pedindo uma segunda chance. Mas Paulo não aceita. Barnabé diz para Paulo, Paulo, vamos levar João Marcos. Paulo diz negativo. Ele nos abandonou na primeira viagem, ele não vai na segunda. Barnabé disse, Paulo, ele vai.
Paulo disse, não vai. Barnabé disse, vai, Paulo. Eu estou aqui parafraseando. Paulo disse, não vai, Barnabé. E imagina, porque a Bíblia diz, e houve eles entre os dois tal contenda, que os dois se separaram. Não com raiva, a questão não é essa. Depois você verá que eles só discordaram. E às vezes a gente discorda em alguns aspectos. Mas a verdade é que Barnabé tinha tanto desejo de ajudar as pessoas, que ele comprava briga por causa dos outros. E ele falou, eu vou ajudar João Marcos. Nas entrelinhas não está escrito, mas eu posso dizer, lá atrás eu te ajudei. Agora chegou a hora de eu ajudar esse aqui, que está pedindo ajuda. E a Bíblia diz que João Marcos foi com Barnabé para um lado e Paulo pegou Silas, um outro obreiro, e foi para voltar a fazer as visitas que eles já tinham feito na primeira viagem. Então, o que eu considero aqui? Barnabé está tentando ajudar um certo João Marcos, que estava desanimado consigo mesmo, se sentindo fracassado, tentando se reaver depois do fracasso da primeira viagem missionária. Acontece que Paulo não teve essa sensibilidade de entender, mas Barnabé ajudou esse rapaz. E aí eu preciso fazer uma outra pergunta. Será que João Marcos teria se transformado no que se transformou se Barnabé não tivesse ajudado ele? Sabe que o escritor da carta de Marcos, do Evangelho de Marcos, é esse rapaz? É esse rapaz chamado João Marcos. Ele escreve o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Se transformou. A Bíblia não diz, mas a história diz acerca dessa viagem que os dois fizeram, coisas maravilhosas, do sucesso missionário que juntos alcançaram. Porém, o mais importante, com certeza, é que João Marcos, mais tarde, escreveu para todos nós um evangelho. Nada disso poderia ter acontecido, não fosse Barnabé, o filho da consolação, no caminho de João Marcos. Os anos passaram e lá na frente Paulo está preso, por causa do evangelho, um grande homem de Deus. Mas lá na frente, Paulo vai reconhecer que Barnabé estava certo. Porque, entre outras coisas, ele pede para trazer João Marcos. E está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 11, um texto que Paulo diz, traga para mim João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Aleluia! Então eu quero concluir, meus irmãos, mostrando que Barnabé tem muito a me ensinar. Eu aprendo com esse ilustre servo de Deus. E você também precisa aprender. A pergunta que eu faço para mim e que eu faço para você. Nós temos lutado para ajudar nossos semelhantes? Nós temos acreditado nas pessoas? Porque se eu deixar de acreditar nas pessoas, eu posso parar de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é para as pessoas doentes. Jesus disse, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então que Deus possa me ajudar, que Deus possa ajudar você, que Deus possa nos ajudar a ser o Barnabé do tempo presente. Que Deus possa dar a cada um de nós a capacidade de corrigir os nossos erros, nossas fraquezas e, acima de tudo, fazer alguma coisa para o reino do Senhor. Somente quando obtivermos essa visão é que nós haveremos de alcançar a vitória. Estaremos aptos para trabalhar nela, amando a igreja, respeitando-a, apesar das suas falhas. Devemos aprender que ninguém é perfeito, que não há lares perfeitos, que não há famílias perfeitas, que não há líderes perfeitos. Há sim pessoas em busca de perfeição, que estão se aperfeiçoando a cada dia, mas que ainda não alcançaram a perfeição. Que Deus possa me ajudar a ser o Barnabé. Que esse homem possa me ensinar e ensinar a você a ser um filho da consolação. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer. Porque a Bíblia está cheia de exemplos, de personagens extremamente edificantes. Barnabé é um destes, Pai, que nos ensina que nós devemos lutar com toda a nossa força para ajudar nossos semelhantes. Me ajuda, Senhor.
O Senhor conhece as minhas imperfeições e conhece também a dos meus irmãos. Que nós possamos nos empenhar, que nós possamos fazer o melhor, que nós possamos doar um pouco de nós em função do reino, Senhor. Me ajuda, ajuda o meu irmão, ajude a minha irmã a ser Barnabés desse tempo. Que o poder que esteve agindo na vida desse ilustre servo de Deus possa também estar na nossa, para que nós possamos fazer um pouquinho em função do teu reino. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que, de alguma forma, a palavra nos melhore, que a palavra nos mude e que nós consigamos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Vou me despedir de todos vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eu gosto sempre de encerrar o programa lembrando um versículo que eu amo. E o versículo diz: a bênção do Senhor é que enriquece e que não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.